Amém, igreja. A paz do Senhor a todos. Amém? A paz do Senhor a todos. Amém? Curve sua cabeça nessa noite. Vamos fazer uma oração. Já entregamos louvores ao Senhor neste lugar. Já glorificamos o nome dEle, exaltamos. Já fomos edificados pela palavra dEle. E agora passamos a este momento de alimento. Alimento para o nosso espírito, alimento para o nosso ser. Eu gostaria de orar com você para que o Espírito Santo viesse a sondar o teu coração. E sondando o seu coração, Ele venha a retirar qualquer empecilho, qualquer dureza, qualquer preconceito que porventura esteja impedindo de você aceitar a verdade do Senhor e não apenas aceitá-la como palavra dita, mas aceitá-la como palavra vivida no teu coração, na tua vida, na tua consciência. Abrindo mão de toda a tentativa de controle, abrindo mão de toda a tentativa de manipular a situação ao seu favor e simplesmente se entregando ao fluxo da vontade de Deus. A vontade de Deus é como um rio. Não adianta você tentar modificar o fluxo do rio. Adianta você se lançar nesse rio e nadar nesse rio e ser submerso, absorvido completamente por esse rio. Amém? Então curve sua cabeça, feche os teus olhos. Senhor Jesus, eu quero te agradecer por tudo que nós fizemos até este momento, entregando a Ti este culto. Um culto que nós entregamos, Senhor, com todo o nosso coração, com todo o nosso ser. E um culto que vem, Senhor, da sinceridade que há em nós, a sinceridade que habita em nosso coração e nossa alma. A sinceridade, Senhor, que nos move a estar neste lugar, Te buscando, clamando por Ti, invocando o Teu nome, Senhor. Mas só a sinceridade não basta. Nós precisamos ser tocados pelo Teu Espírito. Nós precisamos ser tocados pela Tua verdade. Então nessa noite, Senhor, eu te peço que o Teu Espírito toque no mais profundo do coração, da consciência, da alma, Senhor, e gere mudança, gere transformação, gere nova vida. Não queremos trapos novos, Senhor, costurados em trapos velhos, vestes novas costuradas em trapos velhos, não. Queremos um novo nascimento, queremos novas vestimentas, queremos nova consciência, queremos novo vigor, queremos nova coragem, queremos nova fé, queremos nova visão, queremos novo, Senhor, um novo coração, um novo coração. Dá-nos, Senhor, um coração que agrade ao Teu coração. Dá-nos, Senhor, uma mente que busque o Teu entendimento. Dá-nos, Senhor, uma convicção que nos tire das incertezas dessa vida e nos lance sobre a rocha da salvação, sobre a qual nós iremos pisar, Senhor. Pisar quando nós estivermos fixados nessa fé, firmados nessa fé. Abençoa os nossos corações, abençoe as nossas vidas. Seja com a Tua igreja, meu Deus. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Igreja, abra sua Bíblia comigo, lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo 18. Lucas 18. Nós seremos breves, amém? Porque nós temos a Santa Ceia, mas eu acredito que essa palavra poderá edificar muito o teu coração. Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Todos acharam? Amém? Vamos ler juntos então? E contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, que ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens,
Todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Porém, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Eu já ministrei a respeito deste texto outras vezes, mas eu gostaria de trazer mais complementos e novas perspectivas, até porque há muito que se tirar de sabedoria do texto bíblico. Esses dias eu estava vendo uma fala num podcast e uma pessoa, que não é cristã, perguntava para um pastor cristão: parece que todas as vezes vocês adequam a palavra e a interpretação às novidades que aparecem. Parece que todas as vezes vocês inventam um discurso novo para meio que abarcar, trazer para dentro do Evangelho, aquilo que a ciência descobriu, aquilo que a sociedade está vivendo. E eu, quando ouvi ele falando aquilo, o pastor respondeu de uma forma também muito boa, mas eu também meditei por outro lado. Eu vi o quanto, na verdade, o Evangelho é um conjunto de sabedoria eterna, no sentido de que ele não se aplica apenas a uma geração, mas ele se aplica a todas as gerações, porque ele fala com aquilo que comunica em todos os seres humanos, independentemente da cultura, do costume, do local, do país, da época, independentemente do discurso, do grau de conhecimento, se é uma pessoa leiga, se é uma pessoa intelectual, se é uma pessoa da ciência, se é uma pessoa do povo, se é um rico, se é um plebeu, se é um africano, se é um europeu, se é um homem dos tempos contemporâneos ou se é um homem lá dos tempos antigos. Todos os homens, eles possuem coisas em si que os iguala. Essas coisas os igualam, e essas coisas são para elas e sobre elas que o Evangelho fala. Ele fala sobre a morte, mas fala sobre a vida. Ele fala sobre o temor, mas fala sobre a paz. Ele fala sobre a fragilidade do ser humano, mas também fala sobre a segurança. Ele fala sobre as ameaças que nós não controlamos, mas ele fala da certeza de um Deus que nós percebemos Ele em todos os lugares, em todas as coisas, ainda que nós não venhamos a admitir. E isso é a história da humanidade, isso é a história dos povos. Não é que o Evangelho se adequa a todos os novos discursos, como aquele homem quis dizer, mas é que o Evangelho, ele permanece como força estável, que ministra sobre todos, como um sol que brilha sobre todas as gerações que já pisaram na face desta terra. Ora, o sol viu povos se levantarem e povos serem extintos. Ele viu até espécies se levantarem e espécies serem extintas, mas o mesmo sol continua brilhando. É o mesmo sol que aquece, é o mesmo sol que gera vida. O Evangelho é esse sol, é sol de justiça que brilha sobre os nossos corações, que comunica as verdades de Deus, que estremece, que sempre encontra um coração que ressoa, porque quando nós nos atentamos para a eternidade, e o grito da eternidade, meu irmão, minha irmã, está no coração de todos os homens, de todas as mulheres, de modo que quando o Evangelho fala na frequência da eternidade, o coração, a alma do homem, ela ressoa, ela vibra igual a corda de uma guitarra, de um violão, que quando o músico pega, ele toca e faz um acorde, o acorde de sol maior, aquele acorde bonito, aquele acorde que faz sentido, que é totalmente diferente de uma pessoa que não sabe tocar, que pega a guitarra do Jordano e faz isso aqui, fica aquela coisa feia, o teu ouvido, por mais que você não entenda de música, o teu ouvido vai rejeitar aquilo, mas quando chega um músico que sabe tocar, ele pega o mesmo instrumento, as mesmas cordas que vibram, ele toca e o som é bonito, o som é agradável. Assim é as nossas vidas, assim é a vida de todo homem, de toda mulher, de todo ser humano que já pisou aqui, que pisará aqui. A diferença é que nós, como instrumentos,
Nós queremos tirar uma mão que nós não temos para tocar as cordas da nossa vida, quando na verdade nós somos meros instrumentos para sermos tocados pela canção, pela harmonia, pela melodia do Criador, e assim Ele vai tocar as melodias mais bonitas através da sua vida, meu irmão, minha irmã. Ele vai tocar as músicas mais bonitas, a tua vida vibrará de acordo com a vontade do Senhor, porque Ele é o Criador. Então, se Ele é o Criador, por que você não permite que Ele venha a tocar a sua vida, tocar através da sua vida, tocar outras vidas a partir do momento que Ele toca a sua vida, porque quando Ele toca a sua vida, Ele não toca apenas a sua vida, Ele toca outras vidas, porque não faz sentido uma igreja que busca o toque do Espírito para si mesma, para satisfazer as suas necessidades, os seus medos, as suas frustrações, para satisfazer a sua carência emocional, mas ela não entende que o toque do Espírito é para que outros escutem esse tocar. O Jordani toca a guitarra para que outros escutem, para que outros se agradem com essa música. Assim é o toque do Espírito na gente, assim é o toque da verdade na gente. O Senhor nos toca, mas nos toca para nos tocando tocar ouvidos, tocar corações, quebrar resistências, desfacelar inverdades, destruir conceitos, restaurar, reconectar, reconstruir. É para isso que Ele toca as nossas vidas, é para isso. E este texto que nós lemos traz essa verdade embutida nele, porque Jesus começa falando desse texto, dizendo: olha, eu quero falar para vocês sobre a importância de orar. Eu quero falar para vocês sobre a importância de orar, por quê? Porque eu vou contar uma história para vocês. Havia um juiz, e esse homem ele não temia ninguém, esse juiz não temia ninguém, não temia nem a Deus. E eu não sei se você já trabalhou, já conviveu com pessoas que não temem a Deus. É uma coisa terrível. No ambiente de trabalho, por exemplo, quando você está trabalhando num local onde há pessoas que não temem a Deus, você pode esperar tudo delas. Porque a única coisa que bota freio no ser humano, a única coisa que traz a vida do ser humano de volta para uma ótica da sinceridade, da verdade, do zelo, do bem, do amor, da justiça, é o toque de Deus, é o toque do Criador, é o temor ao Senhor. Quando você convive num ambiente que as pessoas não temem a Deus, você precisa tomar muito cuidado. Na verdade, você precisa tomar cuidado o tempo todo, mas principalmente num ambiente em que você está cercado por pessoas que não temem a Deus. É por isso que nós não nos cercamos de pessoas que não temem a Deus por vontade própria, senão você cai naquilo que o salmista fala, né? Que você se assenta na roda dos escarnecedores. Isso produzirá coisas terríveis para você. Entretanto, você não pode escolher as pessoas que te cercam. Você não pode escolher a dedo aqueles que vão conviver com você. Há pessoas que você pode escolher conviver ou não. Há outras que você não tem como escolher. É por isso que, para esses casos, Jesus dá o conselho: olha, vocês precisam ser simples como a pomba, mas vocês precisam ser astutos como a serpente. Vocês precisam ter a astúcia de uma serpente, a astúcia de alguém que está sempre preparado para se defender, escoar, sair de perto, mas sem deixar que esse excesso de cautela contamine o seu coração e faça com que você se transforme em alguém antissocial, porque o Evangelho também não quer pessoas antissociais. O Evangelho não quer pessoas que querem viver só o seu mundo dentro de um buraco. Se fosse para ser assim, então Ele chamaria eremitas, monges. Nós deveríamos ser monges, né? Ascéticos, pessoas que sobem uma montanha e passam o resto da vida com a cabecinha raspada, tentando alcançar o nirvana. Não é para isso que o Senhor te chamou. O Senhor te chamou para você ser luz entre os povos, para você ser luz, inclusive, entre aqueles que não temem ao Senhor. Mas você não tem que ser presa fácil entre aqueles que não temem ao Senhor, porque você está indo como ovelha no meio de lobos. E se você está como ovelha no meio de lobos, você precisa ter certeza, você precisa saber como andar, como se portar, mas mais uma vez, sem permitir que isso desça ao seu coração, contamine a sua mente e faça com que você simplesmente se torne uma pessoa amargurada, ressentida, distante, um lobo solitário. Não foi para isso que o Senhor Jesus te chamou. Amém, igreja? Amém.
E aqui, aquele juiz era uma pessoa que não temia a Deus. Era uma pessoa dessas, que não há limites, que simplesmente ela passa por cima de você como se fosse um nada, como se fosse ninguém. Ela usurpa todas as coisas em favor dela. E muitas das vezes ela machuca e vai machucar você. Vai machucar você. Só que aquela mulher, ela foi até ele. E indo até ele, ela insistiu no pedido dela. Ela provavelmente, o texto não fala quantas vezes ela molestou aquele juiz, quantas vezes ela pediu para aquele juiz. Mas dá a entender que ela pediu muitas vezes. Dá a entender que ela ficou ali, ó, pedindo. E aquele homem, ele simplesmente, uma hora, algo ressoou nele. O que ressoa nele? Ressoou nele que ele precisava fazer justiça para aquela mulher. Mesmo um homem ímpio, mesmo um homem que não temia ao Senhor, ele ressoou, ele percebeu, ele sentiu o toque de justiça e a necessidade da justiça. Tanto que ele foi lá, ainda que para que ela deixasse de encher a paciência, ele foi lá e falou: tá bom, mulher, tá resolvida a sua causa, toma isso aqui que você está pedindo e some daqui, não apareça mais. Mas nota que aquele homem que não temia a Deus, mais uma vez, ele não fez isso porque ele era justo, mas ele percebeu a justiça no pedido daquela mulher. E por mais que ele continuasse a ter uma postura egoísta, ainda assim a justiça surtiu efeito. E aí Jesus fala: olha, vocês viram o que esse homem fez. Se um homem que não teme ao Senhor, quando você o incomoda, ele responde ao pedido, quanto mais então aqueles que temem ao Senhor, quanto mais o Deus que é justo, quanto mais o Deus que manifesta justiça, e a quem vocês temem, o Deus que é justo, o Deus que é virtuoso, o Deus que é sábio, o Deus que é amoroso, o Deus que sempre manifesta todas as coisas em sua perfeição. Então peçam a Ele, peçam e peçam. Amém? Amém, igreja? Agora note, por outro lado, que o pedido daquela mulher era justo. O pedido daquela mulher era justo. O pedido daquela mulher fazia sentido. O pedido daquela mulher, a Bíblia não entra no detalhe de qual era o pedido, mas é fato de que ele era justo. Não apenas isso, o pedido daquela mulher se direcionava a um juiz que, mesmo sendo ímpio, ela sabia que aquele juiz tinha autoridade para resolver a causa dela. Ela sabia que aquele juiz poderia resolver a situação dela. Quando eu olho para a igreja, eu vejo uma igreja que não tem mais fé. E eu não estou falando da nossa igreja, amém? Eu estou falando da igreja como o corpo de Cristo em geral. Eu olho para uma geração de crentes e eu olho para quase todas as igrejas e eu percebo nos cristãos uma falta de fé. Uma falta de fé que vai contra aquilo que o próprio Cristo disse. Lá no último versículo que nós lemos, no 8, ele fala aquilo: olha, quando vier o Filho do Homem, ele vai achar fé na terra? E é interessante que Jesus estava falando de outra coisa, ele estava falando de uma oração dirigida a um homem ímpio e de repente ele joga fé no meio. Como conectar essas duas coisas? Jesus ele estava falando de alguma coisa fora do texto, ou fora de contexto, ou fora do sentido que ele estava trazendo? Não, igreja, não, de modo algum. O que Jesus estava falando é que se você está pedindo algo, a única coisa que pode mover o teu coração para que aquilo que você pede se adeque à justiça de Deus, ao justo, é a fé. Quando Jesus ele nos ensina a orar, por exemplo, lá no Pai Nosso, ele, em um dos pontos que ele fala, ele traz a seguinte mensagem: olha, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ali Jesus está ensinando aquelas pessoas a orar. E ele fala: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Quando Jesus ele fala essa oração, ele não está pedindo coisas injustas, inadequadas,
sem necessidade nenhuma. Ele não está pedindo nenhuma coisa que venha a sair do próprio propósito de Deus Pai. E mais ainda, Ele pede o pão do dia, porque Ele já sabe que há um pão garantido para todos os dias. Olha essa frase: o pão nosso de cada dia nos dá o de hoje. Eu já sei que há pão para todos os dias. Pela fé o meu espírito já reconhece isso. Eu não preciso me preocupar com o pão de amanhã, com o pão de depois de amanhã, com o pão de daqui a 1 ano, com o pão de daqui a 5 anos, com o pão da hora da dor, com o pão da hora da bonança, com o pão da hora do caos, com o pão da hora da temperança, da ordem. Há o pão de cada dia. Senhor, eu só te peço para que o pão de hoje o Senhor me dê. O pão que já está separado, que já está no teu controle, que já está dentro dos teus critérios. Me dá o pão de hoje, me dá o pão de hoje. Meus queridos, muitas pessoas hoje, quando vão orar, elas não entendem que elas acabam transformando aquilo que era para ser uma cruz, que é a tua necessidade de hoje, em uma série de cruzes, várias cruzes, porque você começa a se preocupar com uma série de cenários, com uma série de circunstâncias, sobre as quais você não tem controle nenhum, e circunstâncias que sequer irão acontecer, porque a maioria dos problemas, medos e temores que você tem, deixa eu te falar uma coisa, eles não irão acontecer. São construções da sua mente, são pulsões de ansiedade e preocupações que você tem. Você fica ali, caramba, amanhã eu vou ter determinada coisa para fazer. Aí você começa, e se acontecer isso? Aí eu tenho que falar assim, mas e se acontecer aquilo outro? E se acontecer aquilo outro? E se acontecer isso aqui? E se acontecer aquilo? E se acontecer? E se acontecer? E você começa a criar uma série de circunstâncias, uma série de cruzes, que te prendem num labirinto mental que vai implodir o seu espírito, simplesmente porque você não entendeu que todos os pães já estão garantidos para todos os dias, e você só tem que lidar com a fome real de hoje, sendo que hoje também o pão será colocado na sua mesa. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, meu irmão, minha irmã, ore por problemas reais, não pelos problemas imaginários. Ore pelo dilema que você passa hoje, não pelos dilemas que você irá passar. Quando a gente fala que tem que ter paciência, que a paciência é uma virtude e que a paciência produz sabedoria, quando o Evangelho trata disso, ele está falando exatamente porque você tem que encarar o hoje com paciência. Meu irmão, minha irmã, querer encarar todos os futuros possíveis que sua mente preocupada cria, como se fosse um multiverso da Marvel, como se fosse os Vingadores, como se fosse lá o Doutor Estranho, para quem já assistiu, né? A Marvel, que ele prevê todos os futuros possíveis. Meu irmão, se você vai querer prever todos os futuros possíveis para começar a enfrentar as dificuldades, os dilemas, para você tomar a tua cruz, você vai implodir. Não há paciência, não há perseverança, não há resiliência, não há coragem, não há constância que dê conta disso, meu irmão. O que eu estou dizendo então é que você tem que ter fé. A fé faz, antes de que você peça o pão de hoje, que você creia que todos os pães já estão reservados para todos os dias. E de modo que todos os pães estão reservados para todos os dias, então você olha para a tua fome real de hoje, o que você precisa hoje, e você fala, Senhor, me dá o pão para essa situação. Amém, igreja? Amém? Ou você bota ordem no teu coração pela fé, ou você vai continuar vivendo nesse tumulto que está implodindo a tua vida, que não está deixando você viver.
que está fazendo com que você fique igual um rato, correndo naquelas rodinhas. Já viu aqueles desenhos que os caras colocam um rato no laboratório e o rato fica correndo na roda e corre e não chega a lugar nenhum, porque o coração dele está preso. Quando Jesus fala, quando pois vier o Filho do Homem, será que ele vai achar fé na terra? E ele liga essa questão da fé ao pedido daquela mulher, é porque antes de você pedir, meu irmão, e mais do que saber o que você vai pedir, é você saber a quem você está pedindo e saber que aquele a quem você está pedindo tem poder para resolver a tua causa, e não apenas a causa do hoje, mas a causa de sempre. E que o pedido, até no juridiquês aqui, a gente fala que o pedido ele tem que ser determinado ou determinável, né? Você não pode chegar num juiz e fazer um pedido, né? O Diego sabe, o Diego que é formado em direito sabe do que eu estou falando. Quem aqui já teve contato com direito entende um pouquinho disso. Você não pode, quando você vai lá com um advogado, você não pode fazer um pedido para o juiz assim, eu vou pedir tudo para ele. Não, senão ele vai rejeitar o seu pedido. Ele fala, mas você não sabe o que você está pedindo. Ah, não, mas não, juiz, é porque pode ter determinada coisa, eu estava pensando aqui, se acontecer aquilo outro, o juiz vai virar, para. Eu quero saber o que você está precisando agora, não é o que vai acontecer depois, não é a consequência. Se eu chegar lá pedindo para o juiz, mas e se acontecer isso? O se, meu amigo, é uma coisa da tua mente, ele não existe, e não existe mesmo. Se um juiz humano, você tem que determinar o seu pedido, eu quero isso, porque você acredita que aquele juiz tem autoridade para te dar aquilo, para resolver aquela situação, e se você precisar dessa outra coisa que você estava pensando, ele também terá autoridade para resolver. Nota que existe uma fé, existe uma presunção de fé na sua relação com o juiz da terra. Existia uma presunção de fé na relação daquela mulher com aquele homem, de que ele era capaz de resolver todas aquelas coisas. Aí você pega e deixa a sua vida virar um espetáculo diante de Deus, pensando e ruminando, e elucubrando e fazendo uma série de imaginações e fantasias na tua cabeça. E você começa a se implodir no meio de todas essas fantasias. Fantasias ruins, tem pessoas que são viciadas em pensar coisas ruins. Nada delas é real. Como você acha que o teu pedido será respondido? E mais ainda, como você acha que o teu coração vai encontrar pacificação? Se você está esquecendo o princípio básico, que é reconhecer que esse juiz, o nosso Senhor, para quem você pede, Ele já garantiu a tua porção, meu irmão. Ele já garantiu a tua porção. Ele só quer que você se concentre no agora, no hoje, no que está diante de você. E que você peça para que Ele resolva essa situação, para que você experimente a solução dessa situação. Ele através de ti. Vocês entendem o que está sendo dito aqui? Amém, igreja? Basta uma cruz real. Você não precisa de várias cruzes irreais, imaginárias. Ora, lancem os vossos pedidos diante do vosso Senhor e acalmem os vossos corações. Ele sabe daquilo que você precisa antes mesmo que você venha a pedir. Agora, se você não entende a premissa de que é para o hoje o teu pedido, para o teu dilema real agora, que você está enfrentando agora, tudo que vai sobrar para você é um não atendimento do Senhor ao teu pedido, porque Ele não vai atender teu pedido. E 2, uma destruição do teu coração, da tua vida, uma destruição paulatina, na qual eu vejo todos os cristãos, ou a maioria deles, dos cristãos, submergindo, estão ficando sem ar nesse oceano de ansiedades, preocupações, deturpações, fantasias,
que a humanidade está acostumada a viver cada vez mais viva e que os cristãos também estão vivendo, porque estão vivendo como se estivessem no meio deles, como se fosse mais um deles. Meu irmão, não é assim que nós devemos buscar agradar ao nosso Deus, e não é assim que nós vivemos o Evangelho como verdade, vida, uma vez que o Evangelho já é vida abundante agora, daqui até a eternidade. Amém, igreja? Da mesma forma, outras pessoas, quando vão orar ao Senhor, tudo o que elas fazem é não respeitando o momento de oração com Deus. Elas se prostram, ou quando se prostram, porque a verdade é que a maioria das pessoas hoje sequer se ajoelham para orar ao Senhor, ou sequer guardam a sua mente para orar ao Senhor. As pessoas estão num nível tão louco de vida, não param para nada, estão afogados nas bombas de informação que vem sobre elas todos os dias, que elas já não tornam nem mais digno o momento de separar o seu coração para falar com o seu Deus. Elas nem mais limpam a casa, limpam o coração, esvaziam o ser em reverência àquele com quem você irá falar. Não que o Senhor precise disso, mas nós é quem precisamos, igreja. Como que você acha que você vai conseguir falar com Deus se a tua sala está entupida de uma série de outras coisas que são prioridades, e você, no meio das suas prioridades, você abre um parênteses muito rápido para soltar uma frase a Deus e pedir que Ele te ajude em determinado momento? Ora, a oração de urgência, a oração de socorro deveria ser exceção. A oração que você ora sem se guardar ou se resguardar para aquele momento, deveria ser para uma emergência, não a regra. Mas os cristãos perderam a reverência, e por terem perdido a reverência de guardar os seus corações para falar com o Senhor, eles transformaram o que é a exceção da oração, do pedido de urgência, em regra. E por terem transformado isso em regra, perderam qualquer tipo de oração de qualidade, porque mais não oram mais, não preparam mais as suas vidas, a sua consciência, o seu coração, o seu corpo. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, entenda bem, o Senhor é Espírito, Deus é Espírito. Importa que os verdadeiros adoradores adorem ao Pai em Espírito e em verdade, que adorem ao Pai em Espírito e em verdade. Entretanto, a tua natureza também ela é dual, há uma dualidade na tua natureza, porque você também é bicho, você é animal, você tem corpo. E aquilo que o teu corpo faz reflete no teu espírito, meu irmão. Tanto quanto aquilo que o teu espírito faz reflete no teu corpo. Você acha que é possível um ser que é espírito e corpo adorar a Deus em espírito sem sujeitar o seu corpo? Ora, não foi de outro modo que Paulo, ele fala, olha, apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele estava entrando em contradição com o que Jesus fala lá em João 4 para aquela mulher samaritana? Lógico que não. Mas é porque Paulo está explicando. No versículo seguinte ele fala do entendimento, da adequação do entendimento, porque ele está falando, se o teu entendimento está adequado à vontade do Senhor em reverência, é consequência que o teu corpo também se adeque. As pessoas são 880, ou elas querem servir a Deus de corpo, é o proforme, é a pessoa que acha que reverencia a Deus quando ela fica igual um zumbi ambulante, ficando em pé, e ficando sentado na igreja. Ai, agora eu vou reverenciar o Senhor com o meu corpo. Aí ele levanta, porque eu acho que está acabando a pilha. Vou pegar aquele ali. Aí ele, naquilo que o teu espírito manifesta. É por isso que você precisa guardar o teu coração quando você vai falar com o Senhor. É por isso que você precisa guardar todo o teu ser. É por isso que você tem que guardar o seu corpo também quando você vai falar com o Senhor.
Ou você guarda o teu corpo, guardando o teu espírito, e o teu espírito guardando o teu corpo, ou não há comunicação com o Senhor. A igreja entende o que eu estou dizendo aqui? Amém? Você dobra os seus joelhos, você fala com o seu Senhor. Você fala sabendo com quem você está falando, pedindo o pão de hoje, sabendo que Ele vai saciar a tua necessidade hoje. Não a necessidade que você está criando na tua cabeça, mas a necessidade real. Você já está organizando a sua vida, você já está adequando a sua vida ao Espírito Santo de Deus, à vontade dEle, ao rito dEle. E quando você ora, Senhor, toca no meu coração, me dá coragem, me dá bom ânimo, me dá força. Você ora ao Senhor pedindo para que Ele te dê essas coisas. Você não precisa esperar se sentir corajoso. Você não precisa ficar também esperando, testando. Será que agora eu estou com coragem? Eu pedi para que o Senhor me dê coragem. Será que agora eu estou com coragem? Aí você pensa de novo naquele problema que você está enfrentando para ver se Ele te deu coragem para enfrentar aquilo. Está tudo errado, meu irmão. Não é assim. Você não tem que se sentir corajoso depois que você ora. Se você ora por coragem, não é que você vai se sentir corajoso. Se você ora por força, você não tem que ficar ali, será que eu começo a imaginar, não, agora eu estou forte. Meu amigo, isso virou confissão positiva, isso virou sugestionamento, isso virou qualquer coisa, menos evangelho. E não produzirá o efeito que você espera. Porque entenda o que eu vou te falar de uma vez por todas, meu irmão, minha irmã. Você se sentir fraco, forte, se sentir de bom humor ou de mau humor, se sentir que hoje o dia brilha mais, hoje ele brilha menos, tudo isso é uma questão do teu coração, que muitas das vezes está cansado, exausto, que muitas das vezes não teve uma boa noite de sono, ou até porque você está doente mesmo. Mas isso não tem nada a ver com a ação de Deus na sua vida. O que eu quero te dizer é o seguinte: uma igreja que está viciada em estímulos, ela está achando que ela tem que orar de uma forma que aquilo que ela pede, ela vai sentir naquele momento. Agora eu me sinto arrependido. Meu irmão, arrependimento não é, você não sente arrependido. Arrependimento é uma coisa que brota em você, você toma uma decisão e você fala, cara, vai ser diferente a partir de agora. Vai ser diferente. Não tem nada a ver que você está sentindo alguma coisa. Estou sentindo algo que me leva a me arrepender. Não! Todas as vezes que eu mudei a minha vida, que eu estive diante de uma parede, de um labirinto ali, eu dei com a cara na parede. E eu falei, ou eu mudo a minha vida, ou eu vou continuar preso aqui nesse labirinto. Isso foi fruto de uma decisão. Isso é o arrependimento, que fez com que ou eu virasse para outro lado, ou eu abrisse um buraco naquela parede. Mas eu falei, não farei novamente aquilo que eu fazia. E eu fiz isso sem sentir nada de bom. Geralmente foram nos momentos que eu estava mais destroçado, que eu estava me sentindo mais um lixo. Mas foi nesses momentos, foi a decisão que me levou, pela fé, a que o Senhor atendesse o meu pedido, o meu grito de socorro naquele momento, e transformasse a minha vida. E transformasse a minha vida. Meu irmão, é assim que tem que ser com você. Eu estou te falando de um testemunho pessoal e não apenas de testemunho pessoal, estou te falando do Evangelho. Se você não está se sentindo bem-humorado, naturalmente você vai se sentir fraco, você vai se sentir desamparado, você vai ficar com dó de você vai começar a ter uma sensação talvez de nostalgia dos tempos em que o mundo era feliz e tudo era colorido. Aí você lembra da sua adolescência, da sua infância. Para com isso, você está viciado em estímulo, você está orando e querendo que Deus dê a sensação a qual você pede para Ele, quando na verdade a única coisa que Ele quer, você sabe com quem você está falando, meu filho. Então ora a mim, e ainda que você não tenha nenhum estímulo, saiba que se você entregou o seu problema real diante de um juiz,
que tem poder para resolver, que já garantiu todos os pães e que vai manifestar o pão de hoje para você, vá e vença. Simplesmente se levante e vá e faça. É essa a decisão, é essa a atitude de alguém que sabe para quem está orando e que terá a sua oração respondida. E que terá a sua oração respondida. Não há outra forma, meu irmão, minha irmã. Se a gente ficar aqui iludindo a igreja, induzindo a igreja nesse mar de estímulos que atrai as pessoas, mas que você olha para a vida da pessoa, não mudou em nada substancialmente, ela só virou mais histérica do que ela era ontem. Mas nas sutilezas, e lembre-se disso, o diabo mora nas sutilezas. Você quer saber se alguém mudou ou não? É na sutileza que você vê. Quando você olha para as sutilezas, você não mudou de verdade. Você continua sendo aquele mesmo miserável de antes. Você só virou alguém mais estimulado, motivado, ou seja lá o que for. Mas nada de essencial mudou na sua vida. Nada de essencial mudou na vida dessas pessoas. E chamam isso de evangelho e depois reclamam. Nós chamamos isso de evangelho e reclamamos de Deus que não estamos sendo atendidos, ou reclamamos de uma apostasia que tem tomado conta deste mundo, porque não temos ensinado de verdade aquilo que é. O que é mudança de verdade, o que é atitude de verdade, o que é fé de verdade, o que é oração de verdade, o que é postura de cristão de verdade, o que é atuar, o que é se comportar como cristão, o que é pensar como cristão. Meu irmão, não faz sentido um cristão que está há tanto tempo na igreja e ele continua tendo os mesmos vícios morais que ele tinha antes. Se você olha para a tua vida hoje, se você olha para a tua vida de um ano atrás e você não sente vergonha da tua vida de um ano atrás, está errado a tua vida. Se você não mudou e não se aperfeiçoou de um ano para cá, significa que você está numa estagnação absoluta. Que você só está vivendo por estímulos. Eu não estou falando que você tem que viver se envergonhando de tudo que você era, não. Pelo contrário, eu estou te falando que você tem que sentir vergonha das atitudes que você praticava. Porque você precisa se tornar mais sábio. Porque você precisa se tornar mais forte. Porque você precisa se tornar mais corajoso. Porque você precisa se tornar mais justo. Porque você precisa se tornar mais caridoso. Porque você precisa se tornar mais fiel. Porque você precisa se tornar mais comedido, mais centrado, mais estável. Quanto mais os anos passam, mais isso tem que acontecer na sua vida. E se não está acontecendo, você não está sendo cristão. Você está sendo mais um desse bolo de pessoas que só sabem gritar e nada faz de efetivo para cumprir a vontade de Deus e se transformarem em verdadeiras lâmpadas de luz sobre as gerações, sobre as pessoas que ainda estão escravizadas pelo Deus deste século. Meu irmão, eu não estou falando para pessoas que estão esperando estímulos. E eu digo isso para você com o coração partido, mas com a seriedade de quem quer o teu bem. Você precisa se sustentar na verdade, parar de viver pela aparência, não agir, não chamar de Deus, que aquilo é de Deus, pela aparência daquilo que manifesta. Isso aqui é de Deus, isso aqui não é de Deus. O teu critério não pode ser pela aparência. O teu critério tem que ser pela essência. Se isso é de Deus porque é de verdade, porque é bom, porque tem substância, porque não está preocupado com o que mostra ser, mas porque é.
E não ficar chamando que é de Deus só porque você se impressiona com aquilo. Naquelas pregações mais bonitas, naqueles cenários mais encantadores, naqueles ambientes em que todo mundo fica glória, 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 e a vida da pessoa continua no poço de imoralidade, de vício e de deturpação de caráter sem fim. Chega, igreja! Até quando nós vamos continuar andando, chamando, achando que é de Deus aquilo que não tem nada a ver com substância, realidade, verdade e vida? Que não é verdadeiro. Você se impressiona com o local do glória, 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 aleluia. Não se impressione com isso, se impressione olhando para o caráter. Antes de olhar, inclusive, antes de olhar para o caráter dos outros, olhe para o teu. Porque você não tem que ficar analisando o caráter de ninguém, não. Você analisa, evidentemente, relações, intenções e ações e motivações quando vem diante de você, para que você saiba onde está pisando. Mas a verdade é que quanto mais eu caminho, menos eu vejo cristãos que estão preocupados em serem de verdade singelos. Mas só muda a aparência da impressão. É mais ou menos assim, hoje a moda é se portar de tal modo para que todos vejam que eu sou de Deus agindo assim. Aí quando isso aqui começa a ficar batido, ou quando isso aqui começa a já não ter mais os efeitos que as pessoas esperam, porque veem que ali é um estelionatário e não uma pessoa, um servo de Deus de verdade, aí elas mudam para outro. Aí desgastam esse daqui. Aí esse daqui começa a tropeçar, começa a ver que o método dele não é tão eficiente assim, aí elas mudam para outro e ficam mudando. O Cristo está ali, o Cristo está ali, o Cristo, ó o Cristo lá, ó o Cristo acolá, perdidos, totalmente perdidos. Não é assim que a igreja se relaciona com Deus. Não é assim que a igreja busca o Senhor, e nem tampouco que ela tem uma comunicação eficaz com o seu Senhor pela oração, por uma vida edificada, por uma vida estabelecida no Espírito. Igreja, eu sei que esse tipo de mensagem não empolga, mas eu não tenho como falar de outra coisa. Não posso deixar de falar sobre isso, porque eu não levo a vida de nenhum de vocês na brincadeira. Eu não levo este momento aqui na brincadeira. Pelo contrário, pela minha vontade, nem aqui eu estaria. Mas já que é para eu estar aqui, eu não vou ficar animando auditório. Eu preciso falar para você de uma forma que talvez se desperte no seu coração a necessidade de você focar numa fé genuína, conhecendo um Deus, contemplando a presença dEle a partir do momento que você fala com Ele e que você o percebe. E que você percebe esse Deus não tentando sentir aquilo que você quer, que você pede a Ele, pelo contrário, é simplesmente contemplando a presença dEle, não querendo sentir o que você pede a Ele. É aí que você estabelece uma conexão genuína, real, fidedigna com o Senhor, e essa conexão vai fazer com que a tua vida experimente o banquete de abundância que está posto para todos aqueles que querem comer comida de verdade. Amém, igreja? Amém? Eu espero que essa palavra toque no seu coração, que você não fique mais perdido, que você não fique mais envolto nessas ansiedades e preocupações, ou pelo menos busque acalmar o teu coração, lembrando que o Senhor já garantiu todos os pães. Peça o teu pão de hoje, enfrente o problema real, não o problema imaginário que você está criando na sua cabeça, que provavelmente nem vai acontecer. E faça isso porque você sabe que o seu juiz, a quem você pede, já garantiu todo o banquete para você. E sendo assim, você vai ser menos suscetível ao estímulo e vai se tornar alguém mais verdadeiro diante do Senhor. Um servo fiel de verdade. Um servo que cresce, que se aperfeiçoa, que não está estagnado.
que tem seus erros e suas falhas e continuará tendo, mas que cada vez mais elas vão diminuindo, porque o Senhor Jesus vai crescendo em ti. Amém, igreja? Amém? Fique de pé nessa noite. Gostaria de chamar o pastor divino, os obreiros, nós vamos ministrar a Santa Ceia agora. Amém?